Prezados, muito boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição das nossas Segundas Geográficas. Eu sou o professor Daniel Valérios, da Universidade Federal do Tocantins, e fico muito feliz em ver tanta gente interessada no tema, tanta gente participando desta nossa segunda edição. Na semana passada, quando nós realizamos a primeira edição deste nosso projeto, tivemos quase 150 participantes e nos enche de alegria ver que hoje também temos um público tão numeroso e tão qualificado como esse. Professores de todas as partes do Brasil, de escolas, de universidades, acadêmicos de graduação, de pós, colegas de outras áreas, sejam todos muito bem-vindos. A Segunda Geográfica acolhe e abraça vocês e recebam o nosso carinho e as nossas boas-vindas. Para quem está participando pela primeira vez deste projeto, é importante destacar que a sua finalidade é de proporcionar diálogos entre colegas professores dos mais diversos lugares e acerca de temas conectados com a educação geográfica, com a geografia escolar, com a formação de professores, mas que nem sempre encontram o devido espaço nos currículos da formação inicial. Também é importante salientar que quando realizamos a divulgação deste projeto nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, muitas vezes nos perguntam se é necessário fazer algum tipo de inscrição, bem como se há algum certificado de horas, né, referentes à participação neste projeto. E a gente sempre repete que a nossa ideia, desde o início, é propiciar um espaço de conversa, de troca, algo mais aberto mesmo, que não tenha a necessidade de fato de realizar uma inscrição e também por isso fica um tanto difícil a certificação. Antes de falar da sessão de hoje, eu faço com muita alegria um convite para que vocês participem também da sessão dos Segundas Geográficas da próxima semana, que é a terceira e última sessão dessa primeira edição do projeto. Essa sessão vai fechar esse ciclo inicial e também se realizará na segunda-feira, às 18h30, e vamos dialogar sobre o sentido da educação geográfica no currículo escolar em tempos de Covid-19. E nossos convidados são o professor Marcelo Garrido, da Universidade Academia de Humanismo Cristiano, de Santiago, no Chile, e a professora Carolina Machado Busch Pereira, minha querida colega aqui da Universidade Federal do Tocantins. Ambos professores são grandes referências nos estudos da educação geográfica e tenho certeza de que teremos uma oportunidade ímpar de dialogar, de trocar, de conversar sobre esse tema que ele está tão presente no nosso cotidiano também. Então, desde já fica o registro e fica o convite. O link de acesso, ele é diferente do link desta sessão de hoje, e ele já está disponível nos cartazes de divulgação, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, além da página do LabPrat junto ao Facebook. Mas agora sim, vamos à sessão de hoje do projeto Segundas Geográficas. Nosso tema de conversa será a geografia escolar diante das fake news. E a escolha desse assunto deu-se pela nossa percepção na condição de formador, de professores e de alguém que está em constante diálogo com vários colegas que atuam nos espaços escolares, de que tais instrumentos vêm ganhando um espaço importante, faltando discussões e que por vezes ganham inclusive um verniz de veridição, um verniz de legitimidade. Né? Tudo isso assentado na mesma premissa atribuída a Goebbels, propagandista do ideário nazista, que já falava que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Hoje, bastam talvez apenas alguns poucos disparos em um grupo de WhatsApp para que esse número de 1000 vezes acabe sendo facilmente ultrapassado. Com seu termo cunhado ainda no final do século XIX, as fake news ganharam peso especial no cotidiano coletivo há alguns anos, impulsionadas especialmente pelo advento das redes sociais. No âmbito da dita grande mídia, este termo aparece, talvez com um pouco mais de frequência, a partir da campanha presidencial nos Estados Unidos no ano de 2016. Hoje é sabido que, em alguma escala, a profusão de notícias falsas interfere no convívio social, na formação de crenças, na escolha de um partido ou de um candidato e na legitimidade atribuída aos saberes historicamente construídos e legitimados pela ciência. Em nosso país, são bastante conhecidos os casos de pessoas que foram agredidas ou até mesmo linchadas com base em fake news, além dos impactos que estas causaram também em campanhas de vacinação, por exemplo. A escola, por sua vez, lugar por excelência do processo de ensino-aprendizagem,
acaba não ficando imune a tais fatos, tampouco os sujeitos que a constroem. Dentre eles está o professor de geografia. E é com eles que conversaremos agora. Temos a alegria de apresentar os nossos convidados, um professor mestre, quase doutor já, Magno Emerson Barbosa, da Rede Municipal de Educação de Goiânia, e o professor doutor Cleiton Normando da Fonseca, da Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. Dois grandes professores com os quais temos a honra de dialogar na noite de hoje. E eu faço questão de destacar que a escolha do convite ao professor Magno e ao professor Cleiton não foi algo aleatório, muito antes pelo contrário. O professor Magno tem uma vivência muito bacana e uma prática docente criativa e cidadã de fato na educação básica, além de ter produção no tema do nosso diálogo. Já o professor Cleiton tem uma vasta jornada na formação inicial de professores e eu sou testemunha de que essa jornada é sempre pautada no senso crítico e na crença perene de que podemos sim transformar o mundo também pelas aulas de geografia. Professor Magno, professor Cleiton, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Saúdo também a presença de todos os colegas de todas as partes do Brasil que estão prestigiando essa nossa sessão de hoje. E eu passo de imediato a palavra ao professor Magno Emerson Barbosa, que é graduado, mestre e doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Professor Magno, seja muito bem-vindo ao Segundas Geográficas e a palavra é sua. Pronto, isso aí. Todos me escutam bem? Tá tudo tranquilo aí na transmissão, no áudio? Bom. Muito bem. Ótimo, obrigado. Sou professor atuante da Rede Municipal de Ensino do município de Goiânia. Também atuo nas redes privadas e atualmente em processo aí de conclusão de doutoramento sob a orientação da professora Lana Liesa. Assim adianto também, não é um tema em que debruço no ato de pesquisar, no ato de dedicar uma atenção especial, mas adianto também que é um tema que me incomoda. Enquanto professor de ensino básico, no lidar cotidiano, as fake news é um fato social. Ela está presente na maneira em que esses sujeitos alunos, em que sujeitos professores também emitem suas opiniões, suas argumentações sobre determinado contexto, determinado fato político, determinado fato social. Então, por se incomodar diante de algumas notícias, de algumas perspectivas um tanto perigosas, que nasce, então, esse desejo e essa vontade também de estabelecer esses diálogos acerca desse tema. Então, vamos lá. Eu preparei aqui, farei uma fala sucinta, e um dos objetivos aqui nessa fala é tentar dar um pouco dessa dimensão da fake news, trazer instrumentais teóricos para o entendimento, para um enfrentamento, para um processo também de secagem desse elemento, e posteriormente também como uma perspectiva profissional e mais assertiva, apresentar elementos, no geral, que possam auxiliar professores interessados que também se incomodam bastante com isso daí. Tá? Então, basicamente, serão 3 momentos. Então, vamos lá. Fake news. Em tempos de coronavírus, é uma realidade que assola, é uma realidade presente mais do que nunca, e estamos diante disso. Bom, o presidente que exalta uma medicação sem uma comprovação científica, alertas inúmeros que disparam ansiedade, disparam informações falsas, que desatam processos aí de enganação em massa, de ludibriação da informação, é algo cotidiano, é algo que está com certeza a serviço e interesse de forças políticas, de forças econômicas, de grupos aí que têm intenções
Uma das coisas importantes a se frisar na fake news é que ela não parte de um fato aleatório ou até mesmo infantilizado, partindo de adolescentes que geram tumulto na internet, que geram tumulto em redes sociais. Não. A perspectiva e a crença aqui estabelecida é que boa parte, a maior parte de todo esse produto disponibilizado, né, nesses meios virtuais, eles têm sim uma vinculação intencional, não são puramente para distração da população. Como já adiantou o Daniel, são elementos que impactam sim na sociedade, geram crenças, geram mitos, mitificam as coisas e tornam mais difícil o nosso lidar profissional. O debate fica mais rígido, mais travado, não adianta, a gente percebe então que as fake news são verdadeiros mecanismos de entrave a um real e profundo debate. Então eu vou encarar aqui a fake news como um sintoma. Primeiro sintoma que eu poderia elencar nesse momento é um sintoma da descrença no discurso científico e nas respectivas instituições que o produzem. Em plena era da informação, informações descabidas, com uma natureza, uma perspectiva até mesmo grotesca em muitas, ter tanta amplificação social, ter tanto processo de compartilhamento, indica essa crise enorme que afeta na credibilidade social nos âmbitos de produção científica no Brasil e no mundo, né? Bom, como enfrentar isso? A partir das leituras, né, desse clássico, dessa obra do Saussure, eu percebi que há sim possibilidades da gente conseguir, digamos que, realizar uma anatomia, né, digamos, das fake news. As fake news se vinculam a essa perspectiva, né, das pós-verdades. O que vem a ser isso? Basicamente, são uma situação, um contexto em que o fato em si ele não tem a mesma importância, e sim a ideia desenvolvida nos sujeitos. Primeiramente, temos que pontuar também que as fake news só podem ser também instrumentos a partir de uma mediação política, porque elas têm uma resposta efetiva na população, com as pessoas. Se essas populações, essas pessoas tivessem um comportamento, uma postura diferenciada diante desses mecanismos de informação enganosos, duvidosos, com certeza não seria tão eficiente nos âmbitos, né, de projetos de dominação, de, enfim, manipulação da informação. Então, vamos lá. A questão dessa obra, ela tem, na sua primeira parte, a partir da página 79 dessa obra, está disponível aí na internet, em PDF, esse diálogo sobre essas três estruturas, né, da linguagem. Basicamente, o signo, significado e significante. Como que a compreensão disso pode nos contribuir a uma leitura social desse fato relacionado às fake news. Então, vamos lá. Uma coisa importante que eu analisei é entender, basicamente, o circuito da fala. A Saussure desenvolve, basicamente, essa obra meados ali, né, praticamente início do século XX, né? Basicamente, foi uma obra compilada por seus alunos, não foi um escrito direto, uma intenção direta de escrever essa obra, foi uma compilação de seus alunos diante de um curso que ele ministrou. O contexto da obra está muito relacionado à questão da fala. Esse contexto histórico, os mecanismos tecnológicos, né, smartphones, evidentemente, não existiam. Então, é necessário uma adaptação teórica, uma adaptação, né, uma análise diante disso para a gente conseguir estabelecer alguns parâmetros. Primeiro, os conceitos, né, entendidos também como significado ou como parte concreta, né, de um fato, por exemplo, uma árvore, a imagem acústica, né,
a compilação de palavras que dão, né, esse conceito, que ele é, diante da concepção de Saussure, arbitrário, desde que, né, se fixem essas categorias aqui de significado e significante, elas assumem outra postura, que é basicamente que vai compor o que ele chama de signo. Signo é a concreção dessas duas categorias de significado e significante. Nesse contexto aqui do circuito da fala, vamos lá, se estabelece, então, a ideia entre os interlocutores. Essa ideia é pautada também de signos linguísticos, que a gente vai abordar um pouquinho ali adiante. Como que a questão das fake news pode adentrar um pouco nesse debate aqui, que a gente pode fazer algumas adaptações, Magno, né? Testar... Oi, sim. por descuido, algum presente colocou uma apresentação sobreposta à sua, já foi retirada. Eu só peço que você reprojete a apresentação para nós, tudo bem? Ok, peraí. Funcionou, Daniel? Vai funcionar. Está carregando aqui, mas funcionará. Beleza. Então vamos lá, continuando. Basicamente, a aplicação, né, dessas ideias de Saussure entre esses elementos do signo, significado, significante, vai nos dar um instrumento, né, teórico e metodológico para a gente conseguir interpretar em maior profundidade o que bem significa isso daí. Por que que as fake news possuem essa adesão social tão grande? Né? Que mecanismos que elas conseguem traduzir para diversos sujeitos que, por exemplo, às vezes nunca tiveram uma leitura sistemática sobre um fato histórico ou econômico a respeito de capitalismo e comunismo, e consegue defender tão veementemente ideias demonizando, né, por exemplo, a questão do comunismo, ou até mesmo, né, nas suas outras vertentes. Né? Então, vamos lá. Acho que retomou aí a visualização. Então, vamos lá. A questão, para Saussure, língua e escrita são elementos distintos. A escrita, ela adquire uma função especial, dado essa característica atemporal que ela pode existir. Na sua materialização, ela consegue, então, perdurar, até mesmo atingir um público muito maior. Dentre essa perspectiva, num contexto de globalização, de amplo acesso às tecnologias, o Brasil aí tem uma proporção, um acesso enorme, em torno de 63%, segundo os dados aí do IBGE, dos brasileiros há sim acesso à internet direto e manipulam isso cotidianamente. Então, a utilização do elemento da escrita, né, ele potencializa esses elementos, basicamente aqui, ó, de significantes em uma proporção muito maior. As tecnologias podemos entender, então, como dispositivos que permitem potencializar essas difusões. E interessante nesse circuito da fala, e como que ele atua nesses mecanismos, é que aqui, basicamente, na fala, temos a concepção maior a partir das imagens acústicas, que são basicamente o conjunto de palavras que é processado, né, pelo cérebro em forma de impressão psíquica, que permite formas, permite generalizações. Um atributo das fake news é que, basicamente, elas já possuem instrumentos muito mais amplos do que propriamente falas ou simplesmente sons. A fake news, ela acompanha, por exemplo, a imagem, o texto, em outras situações o vídeo, né? E há estudos aí que mostram que o acompanhar do texto com imagens potencializa em grande escala, né, a apreensão do sujeito diante desses objetos e conteúdos. Né? Inclusive foi defendida a tese de um colega no Matheus Marquesan recentemente, em que ele fala bastante sobre isso. Bom, as fake news, então, podemos entendê-las enquanto uma experiência de linguagem. De que forma? Os signos, eles só vão conseguir estabelecer uma significação do real a partir do momento em que eles são relacionados.
em que eles se interconectam. Nessa mesma forma, podemos compreender também, isso já é uma releitura, né, mais atual. Essa releitura eu busquei um pouco nas ideias do Christian Dunker, em que ele faz uma espécie de relação, né, da leitura de Saussure a partir de Freud e de Lacan, em que ele já vai colocar essa estrutura de signo de Saussure também como um elemento correlacionado, equivalente às representações, né, do real. Então, uma representação, ela basicamente só ganha sentido a partir do contato de outras. Então, o mecanismo das fake news, elas vão basicamente congregar redes de significações toscas, grotescas, mas elas oferecem, há essa intenção e há claramente os meios que produzem fake news, eles é nítido que eles dominam esses elementos teóricos da construção da linguagem, do desenvolvimento da mente, entre outras coisas. É importante, então, por exemplo, no lidar dessa temática na sala de aula, trazer essa dimensão, que as fake news, elas não são construções aleatórias, né? Elas carregam significantes que permitem o sujeito interagir no seu modo emocional, interagir no seu modo de experiências prévias, interagir a partir de preconceitos, ela pode instigar também a questão do medo, ela ser um fator significante a questão da homofobia, xenofobia, entre diversos outros elementos. Pensando bem, utilizando isso, né, em uma perspectiva de larga escala, manipular sensações, a emoção de um público pode servir para diversos interesses, como, por exemplo, processos relacionados à manipulação eleitoreira, né? Por exemplo, que impactos socioespaciais pode estar relacionado nesse processo, né, de significação que as fake news provocam em grande escala nos sujeitos, né? Então, é uma questão que aí norteou. Por exemplo, Brasil importou o que houve de pior na eleição dos Estados Unidos. Bem sabemos que a eleição do Donald Trump, ela serviu como um verdadeiro laboratório da utilização dessas informações em massa, basicamente mediado por bots, né, robôs, que dispararam informações de modo exaustivo até conseguir, de um certo modo, moldar certas concepções da população. Então, exatamente isso. A fake news, ela carrega representações significantes que permitem o sujeito, de um certo modo, se identificar. As fake news, elas têm como, basicamente, um elemento, a objetividade. A objetividade e uma certa facilidade, uma assimilação, como se fosse um junk food, né? Uma comida, enfim, uma glicose de rápida assimilação. São processos comunicativos que de indivíduos, independente da sua escolaridade, conseguem interagir diante dessa informação. Esse elemento que carrega que as fake news, né, carregam, é algo para a gente compreender melhor, né? E até mesmo entender esse mecanismo, né, para a gente conseguir desarmar perante os alunos. Então, por exemplo, outras questões, né? Fake news, a guerra informativa já contamina as eleições do Brasil, né? Então, desde 2018, uma série de jornais já veiculavam essas notícias, mas não havia ainda um consenso, né, entre as classes intelectuais, entre outras, que lidam com o processo educativo, em basicamente desarticular esses mecanismos. Então, por exemplo, aí um estudo do MIT, o poder de propagação dessas fake news são 70% mais rápidos, né, do que notícias verdadeiras. Eles retiram isso a partir de uma nova área que está basicamente aí centrada
na ampla concentração de dados que a internet permitiu nos últimos anos, chamado de Big Science, né, Big Data. Então, a partir desses cruzamentos, eles perceberam a efetividade da fake news. Ou seja, por que esses sujeitos vinculam essas informações em uma maior rapidez do que outras? Isso está relacionado à sua capacidade de compreensão, de entender, mesmo que grotescamente, toscamente, distorcendo todo e realizando ali, vou citar também mais adiante, processos aí de anacronismo, né, de desproporcionalidade diante dos fatos. Então, são coisas aí que a gente tem que colocar. Então, mais uma notícia também, os impactos nas questões da eleição. Também nessa notícia do mesmo ano de 2018, já apontava para esse cenário. Bom, 2020, boa parte, né, desses candidatos aí que utilizaram massivamente esses mecanismos conseguiram, né, se eleger. Estados Unidos, Brasil, se evidencia esse processo. E até então, que nessa leitura, a partir desse contexto de coronavírus, é que percebe-se uma maior articulação junto às instituições para frear, entender esse mecanismo e dar um processo de stop, né? Parar essa questão. Então, já há um detalhe aí a ser percebido. Toda fake news, a gente pode também compreender que ela carrega consigo uma intenção de uma construção de uma narrativa espacial. Então, acho que entender as fake news nessa perspectiva, né, para nós, professores de geografia, é muito caro nesse sentido, né? Ou para as pessoas também, dependente da área de atuação em geografia, mas que tentam também desconstruir esse fenômeno no seu cotidiano, ela impera consigo essa perspectiva da criação de narrativas espaciais. Basicamente, não respeitando princípios éticos, não respeitando fontes, enfim. Toda fake news ela tem essa natureza, essa perspectiva criminosa também, né? Uma vez que ela manipula de acordo aí com interesses e ela também guarda consigo possibilidades aí de causar danos, né? Ou seja, violência a determinadas pessoas ou grupos. Então vamos lá. Alguns elementos que eu consegui perceber aqui diante dessas análises de fake news. Por exemplo, desproporcionalidade. Essa é uma fake news bem recente, né? Inclusive o juiz ele confundiu alguns dígitos, né? Era 25 mil e ele compreendeu com 256 milhões. Então, toda fake news ela é exagerada, né? Ela tem essa característica, né? A fake news como um elemento anacrônico, né? Ela interpola processos, períodos, né? Com essa intenção de causar efeito, de causar comoção, né? A partir então dessa sobreposição de processos temporais aí distintos. Por exemplo, verifica-se aí a partir dessa fala recente do Drauzio Varela, em que pegaram um vídeo dele de um tempo atrás, ele falando sobre essa questão aí da gripe, enfim, próprio corona mesmo, mas desproporcionou a fala e colocou dentro desse contexto já relacionado ali à defesa do próprio do então presidente Jair Bolsonaro em minimizar, né, os impactos do coronavírus. Então, é realizado bastante essa questão. As fake news também como um elemento de confusão. Ela desvia esse olhar, ela descaracteriza, ela gera uma narrativa amorfa, né? Sem uma forma definida, e por não ter essa forma definida, é que nós profissionais, nesse embate cotidiano na sala de aula, enxergamos essa dificuldade da desconstrução. O mecanismo atuante em que percebe-se diante das fake news é que elas carregam consigo não um elemento de uma logicidade, não um elemento de
fidelizar a um discurso científico, como eu havia dito anteriormente. As fake news não há esse compromisso com a verdade científica, né? Diante desse contexto, portanto, de pós-verdades, em que vale mais a ideia, em que comove, em que desenvolve algo no sujeito, mesmo corrompida, mesmo errada, mesmo distorcida, do que propriamente um fato em que não gera uma determinada comoção ou significado para esses sujeitos, né? Esse elemento do apelo à emoção é muito forte e verificável aí nessas fake news. Magno? Sim? Desculpe, só para fazer uma pequena parte aqui, aconteceu a mesma situação. Sim. Algum colega presente apertou o comando de apresentar agora, e aí a sua apresentação ela continua disponível, mas eu peço aos presentes que verifiquem aqui na barra, na lateral direita de vocês, tem uma janela chamada Apresentação, entre parênteses, Magno Barbosa. Se vocês fixarem esta tela, a apresentação do professor Magno segue disponível para visualização de vocês, ok? Pronto? Ok. Bom, então assim, desproporcionalidade, anacronismo, descontextualização, sensacionalismo, fraude, apelo à emoção, injúria, difamação, descentralização do contexto da informação, produção de caos, confusão, conformação de comportamento, o processo de ludibriação social, são mecanismos aí inerentes a essa fake news. Então, gera a seguinte pergunta, então. Como professores de geografia, como nós podemos decifrar em uma maior profundidade e também poder proporcionar isso no contexto de um processo de ensino, os significantes que estão aí embasando esse entendimento social das fake news. Vejo, então, que há uma necessidade de estruturarmos ações, propostas de ensino, pesquisas, em que basicamente decifre esse mecanismo e o permita a sua inteligibilidade a uma proporção maior, a uma assimilação das pessoas. Por que as fake news conseguem, com tanto vigor e eficácia, atingir uma defesa, uma argumentação de várias pessoas, e o discurso sistematizado, científico, não consegue ter essa mesma proporcionalidade, né? Então, é algo que a gente tem que compreender, esses mecanismos, e basicamente né, evidenciar isso para o nosso público, né, o que vem acontecendo. Magno? Sim? Me desculpe uma vez mais, mas vamos repetir aquele procedimento que você fez anteriormente? Vamos sim. Só para você reiniciar a apresentação e ficar mais fácil de ser visualizado aos colegas? Com certeza, vamos lá. Deixa eu tirar aqui a apresentação e a gente já vai lá. Tecnologias, né, meu amigo? Estamos aprendendo a trocar o pneu com um carro em movimento, professor. É isso aí. Eu acho que esse coronavírus ele antecipou, né, boa parte dos professores a ter esse domínio técnico aí, né? É um elemento aí a ser entendido também. Eu acho que a compreensão em massa também desses mecanismos, né, informacionais, essa apropriação, né, de um público que entende que talvez a maior capacidade e autoridade mesmo de falar, de ser formador de opinião, basicamente, eu acredito, esses que devem apropriar-se, né, desses mecanismos, desses dispositivos tecnológicos. Então, vamos lá. Bom, em uma perspectiva mais instrumental, né, porque já está dando o tempo aí, tem plataformas, professores, professoras que trabalham, plataformas que tentam fazer esse trabalho. Magno não compartilhou a apresentação. Não Desculpa, compartilhou? Não. Então vamos lá, de novo. Plataformas que exercem esse trabalho árduo aí de checar essas informações. Então vamos lá. De novo aqui. Opa, acho que vai agora, Daniel. Sim. Então, para nós professores interessados, seguem aí são uns 3 sites que eu identifiquei na internet que trabalham nessa perspectiva, né, de desmistificar
Magno, Oi? Sim? você Oi? está apresentando a sua tela, não a janela da apresentação. Então vamos lá, de novo, Daniel. Aqui, ó, para a apresentação. Desculpa a chatice, eu sou só o porta-voz, Não, tá, com Magno? certeza.